Então hoje a gente vai falar sobre o último capítulo do livro de Êxodo, né? A gente vai entender o último capítulo, a gente vai fechar mais um livro, né? Vamos terminar mais um livro. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse livro inteiro, a gente vai dar um resumão do livro. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 40 do livro de Êxodo, tá? Não é um capítulo complexo, né? É um capítulo que vai mostrar pra gente quando é que o tabernáculo foi erguido, né? Ele nos diz que dia, qual foi o tempo que foi erguido o tabernáculo, a Bíblia nos fala. Vai nos falar também, né? Porque a impressão que dá é que eles chegaram no Monte Sinai e pouco tempo depois montou o tabernáculo, né? Não foi. A gente vai ver que foi quase 2 anos, né? Foi quase 2 anos ali para eles montarem. Eles montaram no segundo ano. Não foi no ano que eles chegaram ali no Monte Sinai. E a Bíblia nos fala isso. E ela nos fala também qual foi a ordem da montagem do tabernáculo, né? Então a gente vai ver como foi a ordem que esse tabernáculo foi montado. Então diz assim no versículo 1, né? Depois disse o Senhor para Moisés, né? Então agora Moisés vai voltar, né? Tudo já estava pronto. A gente lembra que no capítulo anterior eles fizeram tudo, fizeram a Arca da Aliança, fizeram a mesa da proposição, fizeram as cortinas, eles fizeram tudo. Quando eles terminaram tudo, eles entregaram tudo para Moisés, né? Para Moisés ver se ia erguer, quando que ia erguer, o que ia fazer, mas já estava tudo pronto. Eles entregaram todo o produto ali para Moisés, né? Então agora parece que Moisés vai consultar a Deus, né? Já está tudo pronto aqui, Deus. Eu posso começar a construir sua casa? Eu posso erguer sua casa, né? Então é essa a impressão que dá. E aqui Deus vai falar quando é para eles construírem, né? Eu até anotei aqui as passagens certinhas para a gente ter uma ideia de quanto tempo demorou. Do tempo que eles chegaram no Monte Sinai até a construção do tabernáculo. Não foi uma coisa de dias. Foi uma coisa bem extensa, um bom tempo que demorou. E eu até anotei tudo aqui para a gente ter uma ideia de tempo, quanto tempo que demorou, né? E tudo foi decorrente também daquele bezerro que a gente lembra que eles ficaram um tempo ali, né, sem a presença de Deus, né? Então, foi um tempo longo, não foi um tempo curto. Foi um tempo, né, que é um tempo sentido. Qualquer tempo longe de Deus já é muito, né? Então, foi um tempo ali para eles que foi complicado. Então, diz no versículo 2 o seguinte: no primeiro dia do primeiro mês. Então, quando é que o tabernáculo foi construído? No primeiro dia do primeiro mês, né? De quando? Do segundo ano. Então a gente lembra que o calendário do povo de Israel mudou, né? Então, quando eles saíram do Egito, o calendário deles mudou. A gente lembra que quando eles saíram do Egito, eles saíram em março e abril, né? Lá para março e abril. E Deus falou: olha, vocês estão saindo no dia 15, né, desse mês, que é o mês Abib, né? A gente lembra que era o mês Abib ali, que seria mês de março, mês de abril. Então Deus falou: ó, a partir de agora, esse mês vai ser o primeiro mês de vocês. Não vai ser mais o terceiro, porque vocês estão sendo libertos desse mês. Então agora começou o ano para vocês. Agora começou a vida de vocês porque vocês foram libertos. A gente lembra que tinha falado sobre isso no início, né? Do estudo. Então eles saíram no dia lá pro dia 15, né? A gente lembra que eles saíram no dia 15 do mês de março. Só que aquele mês passou a ser o primeiro mês do ano deles. Então, considerando isso, aqui tá falando que é o primeiro dia, né, do primeiro mês. Então eles estavam quase completando um ano ali já naquele lugar, né? Porque eles chegaram ali, a gente lembra, né? Eles chegaram ali no terceiro mês deles, né? Eu vou falar agora os dias certinho pra gente não ter confusão, porque o calendário deles é diferente do nosso calendário, né? A gente lembra que no dia 15 de março eles saíram do Egito. Só que março passou a ser o primeiro mês deles, né? Passou a ser o primeiro mês do ano deles. Então eles saíram dia 15 do 1 para eles, do ano 1 deles, né? 15 do 1 do ano 1 da libertação. E eles chegaram no Monte Sinai no dia 1º do terceiro mês. A gente lembra que estudou isso, né? Que eles saíram no dia 15 do primeiro mês novo, né? A Bíblia agora virou o primeiro mês deles. Não é o primeiro mês das outras pessoas, né? Do Egito não era o primeiro mês, das outras nações aquele não era o primeiro mês, já era um ano em curso. Mas para esse povo passou a ser o primeiro mês, né? Então eles saíram no dia 15 do primeiro mês do ano 1 deles, de libertação, e chegaram no Monte Sinai no dia 1º do terceiro mês. Então eles demoraram 45 dias andando, a gente lembra que a gente falou sobre isso já, né?
eles ficaram 45 dias ali andando até chegar no Monte Sinai, né? O propósito era chegar no Monte Sinai, porque Deus havia falado, a prova que eu sou com vocês é que vocês vão chegar no Monte Sinai e devem me adorar lá. Então, o objetivo deles era chegar ao Monte Sinai. Então, eles demoraram 45 dias andando no deserto até chegar ao Monte Sinai, ali a gente lembra. Então, nisso, a gente lembra que eles chegaram no Monte Sinai, né? No dia 1º do terceiro mês novo deles, do novo calendário deles, né? Eles chegaram no ano 1 da libertação deles, chegaram no Monte Sinai. Foi 45 dias depois da libertação. E eles vão montar agora o tabernáculo deles, né? Agora eles vão montar o tabernáculo de Deus, né? A casa de Deus, no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. Então, o Elisha conseguiu entrar. A paz, boa noite, Elisha. A paz, boa noite, Charles. Então, a gente lembra, eles chegaram no Monte Sinai no dia 1º do terceiro mês. E eles montaram o tabernáculo no dia 1º do primeiro mês do segundo ano, né? Então, considerando o mês de março, que é o mês da gente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demorou 10 meses para eles montarem o tabernáculo, né? Então, eles chegaram no Monte Sinai e demorou 10 meses para eles montarem esse tabernáculo por causa da confusão do bezerro também, que a gente lembra que teve, né? Então, demorou 10 meses para eles montarem esse tabernáculo por causa da própria confusão deles, né? Então, a gente viu também, né? Eu já falei, dei um spoiler e agora eu vou repetir, que quase 2 meses depois disso, eles vão sair do Monte Sinai. Eles saem do Monte Sinai no dia 20 do mês 2, né? Do segundo ano. Então, eles montam o tabernáculo no dia 1º do primeiro mês do segundo ano e eles saem do Monte Sinai no dia 20 do segundo mês do segundo ano. Então, são 50 dias depois eles saem, né? Eles montam um tabernáculo ali no Monte Sinai e 50 dias depois Deus manda eles saírem. Eles não vão sair porque eles querem, né? Eles querem. Deus vai mandar eles saírem dali. Então, eu vou falar agora por cima onde vocês acham tudo isso, mas a gente já havia visto isso nas aulas anteriores. Mas é só para a gente ter uma curiosidade, uma ideia de quanto tempo demorou para esse tabernáculo ser montado, né? De quando eles chegaram no Monte Sinai, demorou 10 meses para erguer esse tabernáculo, por conta da desobediência desse povo. Então, a gente consegue encontrar essas informações que eu acabei de passar sobre chegada no Monte Sinai, sobre saída do Egito, sobre o tempo que eles permanecem no Monte Sinai, tudo isso a gente consegue encontrar onde? Nesse versículo que a gente está lendo agora, e a gente consegue encontrar também no livro de Números, no capítulo 33, no versículo 3, no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1, e no livro de Números, no capítulo 10, no versículo 11, né? Então, para fins de curiosidade, eu achei interessante falar, porque quando a gente fala que montaram o tabernáculo, a impressão que dá é que eles chegaram no Monte Sinai e 2 meses depois montaram o tabernáculo, né? Mas não, demorou 10 meses para eles montarem o tabernáculo, né? Então, eles chegaram no dia 1º do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Então, 10 meses depois, eles montaram o tabernáculo. Então, foi um longo tempo, né? Mas também por causa da desobediência deles, por causa do bezerro de ouro, né? Então, eu acho interessante a gente ter isso em mente, né? Porque senão a gente lê e não se atenta a esses detalhes e a gente não entende o recado, né, que é dado aqui. Então, a gente acha que foi menos tempo do que realmente foi. E não foi. Foram 10 meses ali de espera para que Deus habitasse entre eles. Lembrando que o tabernáculo era o quê? O tabernáculo era a casa de Deus. O tabernáculo significava que Deus estava morando ali entre eles, né? O tabernáculo era a casa de Deus, era a moradia de Deus. Então demorou 10 meses para que Deus habitasse entre aquele povo, porque era um povo cruel e Deus não queria habitar, né? Mas por muita insistência de Moisés, Deus foi e habitou, né? Desculpa, gente. Deus foi e habitou entre eles, né? Mas demorou 10 meses para isso acontecer. Então diz no versículo 3, né? Porás nele, né? Nele aonde? No tabernáculo. Eu vou até mostrar de novo hoje o tabernáculo para vocês, já que a gente vai finalizar o livro de Êxodo. Eu vou mostrar de novo o tabernáculo, eu vou explicar mostrando no desenho, né? Como que foi a montagem, o que veio primeiro, o que veio depois. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o tabernáculo, porque como a gente vai encerrar esse livro, né? Então, eu vou fechar bem o livro para a gente começar o livro de Levítico, né? Porque o livro de Levítico é um livro que fala sobre santificação. Então, a gente vai começar a falar sobre santificação. Então, aqui no versículo 3 diz, né? Porás nele, né? O quê? Aonde?
no tabernáculo, né? Vai colocar na casa de Deus. Vai colocar o que na casa de Deus? A arca do testemunho e a cobrirás com o véu, né? Então Deus vai começar a falar da ordem. Qual é a ordem que tem que ser montada no tabernáculo? Eu vou pegar aqui meu desenho para mostrar para vocês. Deus vai começar a falar sobre a ordem da montagem ali do tabernáculo. Deixa eu pegar aqui meu desenho para mostrar. Então, o que que acontece? A gente lembra que o tabernáculo, né, tinha o átrio, que é essa parte aqui de fora, né? Então, o que que acontece? Aqui, né, era o átrio, a gente lembra que era o átrio. Agora, como foi que Deus mandou fazer a montagem do tabernáculo? A gente faria diferente, né? Eu, pelo menos, faria o quê? Eu começaria pelo átrio, né? E a gente ia montando de fora para dentro, né? Mas Deus não, Deus manda fazer diferente. Deus vai mandar montar como? Vai começar por aqui. Deus manda montar começando pela parte do Santo dos Santos. Então Deus manda montar primeiro colocando a arca aqui, né, da aliança, colocando o véu aqui, né, cobrindo aqui a parte do Santo dos Santos, colocando as partes aqui, né, que seria o quê? O altar de ouro que a gente estudou, né, que seria o altar de incenso, que é onde Moisés fala com Deus. A gente lembra que quando Moisés vem conversar com Deus, Moisés entra aqui, vem aqui dentro, né? Moisés era a única exceção que entrava no tabernáculo, porque só quem podia a paz, Pati. Só quem podia entrar no tabernáculo era a descendência de Arão. Ninguém mais podia entrar no tabernáculo, porque só a descendência de Arão foi escolhida para sacerdócio, né? Ninguém mais era sacerdote, só os filhos de Arão eram. Os filhos de Moisés não eram sacerdotes, né? Então nem os filhos de Moisés não podiam entrar aqui, somente os filhos de Arão podiam entrar. Mas a única exceção, como a gente já falou, era Moisés, né? Moisés era diferenciado, Moisés era uma outra pessoa ali, né? Então Moisés entrava. Então Moisés podia entrar aqui. Então a gente lembra que Moisés entrava no tabernáculo, parava aqui na frente do incenso de ouro ali, né, do altar de incenso de ouro, e falava com Deus dali. Aqui Moisés falava e Deus respondia aqui do Santo dos Santos, né? Então a gente lembra que era assim que eles conversavam. Então como que vai começar a montagem agora do tabernáculo? De dentro para fora. Deus começa a montar o tabernáculo aqui dessa parte do Santo dos Santos, depois começa a montar a parte do lugar santo aqui, né? Ele monta primeiro o lugar santíssimo, que é o mesmo que Santo dos Santos, depois o lugar santo, que é onde fica o altar do incenso de ouro aqui, né? O candelabro e a mesa da proposição. Aí vai fechar aqui essa parte do tabernáculo e vai depois, por último, vai construir essa parte aqui de fora. Então ele começa da parte mais importante, né? Deus pede para construir da parte mais importante, né? A gente, sei lá, eu pelo menos construiria primeiro dessa parte de fora para dentro. Mas Deus manda construir da Arca da Aliança para fora, né? Vem vindo da Arca da Aliança para fora conforme a importância ali do local, né? Então, o que que acontece? Aqui Deus fala, ó, você vai montar, né, primeiro, depois você vai ter ali o tabernáculo, e você vai montar a Arca do Testemunho, né? A Arca do Testemunho, a gente lembra que é a Arca da Aliança. Por que que leva o nome testemunho, né? Porque as tábuas se chamam testemunho, né? Por quê? Porque as tábuas são um testemunho contra o povo de Israel. Porque na tábua está escrito os termos da aliança. Então, se eles não cumprirem a aliança, a tábua servirá de testemunho contra o povo de Israel. Então, por isso que são chamados de testemunho, né? Porque elas são um testemunho contra o povo caso o povo não cumpra, né? Que a gente vai ver que não vai cumprir. Caso eles não cumpram ali os termos da aliança, né? E aqui diz, ó, você vai começar como, Moisés, a montar o tabernáculo? Você vai começar, no versículo 3 diz, né? Você vai começar a montar o tabernáculo pela Arca da Aliança, lá no fundo, né? Vai colocar o véu para cobrir. Esse véu é aquele véu que Jesus rasga, né? Que a gente vê que rasgou o véu. É claro que não é desse tabernáculo, vai ter um outro, né? Que vai ser um outro templo, né? Não é esse templo na época de Jesus. Mas é o mesmo segmento, né? É o véu que cobre ali o lugar o Santo dos Santos, né? Então é esse véu aqui, ó. Então aqui, né, um exemplozinho bem feito do tabernáculo. Então começou por essa parte. Começou aqui pela Arca da Aliança, colocou o véu para cobrir a Arca da Aliança. Agora vai começar com essa parte aqui do candelabro, do altar do incenso
e da mesa da proposição. Aí diz aqui no versículo 4, olha, na outra parte, né, o que você vai fazer? No versículo 3, Deus fala para Moisés, ó, você vai colocar a Arca da Aliança aqui, né, nessa área aqui que é o Santo dos Santos, e você vai colocar o véu. Então é esse véu aqui que eu tô mostrando para vocês. Você vai colocar a Arca da Aliança e vai cobrir um véu aqui. Depois, o que você vai fazer depois disso? Deus dá ordem para ser feita, né? Não ia ser feito de qualquer jeito. Aí Deus fala, ó, depois disso, você vai colocar dentro do tabernáculo a mesa, né? A mesa da proposição, que é essa mesa aqui que a gente lembra, né? Que na aula eu expliquei que ficavam pães em cima dessa mesa, e esses pães são consagrados a Deus, né? São pães santos, são 12 pães, cada pão representa uma tribo, né? Uma tribo não, cada pão representa ali um filho, né, de Israel, né, porque na verdade são 13 tribos, né, mas cada pão representa um filho de Israel, então são 6 e 6, são 12 pães aqui. E o único que podia comer esses pães eram os sacerdotes, ninguém mais podia comer esses pães, né, mas tem um tempo certo para comer, é quando já passou o prazo, né, daquilo ser entregue a Deus, ele vai ficar os dias lá sendo consagrados a Deus. Quando deu tempo, aí os sacerdotes podem comer, mas só os sacerdotes, ninguém mais poderia comer esses pães. A única exceção que a gente vai ver que comeu esses pães foi Davi, né? Mas isso a gente vai estudar bem mais para frente. Davi e os seus homens comeram esses pães. Então, no versículo 4 diz, né? Então você vai, Moisés, colocar dentro desse tabernáculo a mesa, né? Essa mesa da proposição você vai colocar, no versículo 4 diz, e vai colocar em ordem todas as coisas em cima da mesa, né? Então a mesa ela tinha coisas ali, né? Utensílios, né? Tinha prato, tinha jarro, tinha utensílios ali da mesa. Então ele ia colocar em ordem todos os utensílios da mesa ali. Boa noite, a paz, Júnior. Então, eu ia colocar em ordem todos os utensílios da mesa. E diz assim, também colocará o candelabro, né? E acenderá suas lâmpadas, né? Então, a gente lembra que aqui, ó, Deus está falando desse candelabro, né? Então, você também vai colocar dentro do tabernáculo o candelabro, né? A gente lembra quando a gente estudou sobre o candelabro, né? Aqui está dizendo, e acenderá suas lâmpadas, né? As lâmpadas nessa época não era lâmpada igual que a gente tem hoje em casa, né? Não era lâmpada igual que a gente tem, que é a eletricidade. A única forma de luz nessa época, né, era por fogo. Então, era lamparina. A gente lembra que quando estudou sobre o candelabro, na descrição do candelabro diz, né, que cada uma das pontas ali do candelabro tinha uma lamparina. E era assim que era aceso o candelabro, né? Não é com um lâmpada igual a gente imagina hoje, ou de outra forma. Na ponta do candelabro tinham lamparinas, como essa daqui, né? E eles tinham que acender aqui o pavio da lamparina. E aqui se colocava o azeite, né? Eu expliquei na época ainda também. Aqui colocava o azeite, aqui era só um pavio. E o azeite mantinha o pavio aceso, né? Por isso que a gente vai ver mais pra frente isso, uma parábola que tem, né? Sobre as mulheres que elas ficam sem o azeite, né? E perdem o casamento. É por causa disso. O azeite é que mantinha a chama acesa. Se faltasse o azeite aqui, a chama ia apagar. Então, nessa época era assim, né? A iluminação era assim que era produzida. Não tinha outra forma de se produzir luz. Era dessa forma que era produzida a luz. Então, a gente lembra quando estudou o candelabro, né? Era um candelabro e em cada ponta do candelabro ali tinha uma lamparina. Então, tinha isso. Em cada ponta ali do candelabro tinha aí uma lamparina assim, como essa, né? E aqui se colocava o fogo, se colocava o pavio aqui e se acendia o fogo aqui, e aqui dentro se colocava o azeite, né? Então, é aqui que tá dizendo. Então, você vai colocar também, Moisés, dentro do meu tabernáculo, né? O meu candelabro, né? Vai colocar o candelabro ali também e vai acender as luzes, né? Vai acender o fogo, né? Das lamparinas. É isso que falava. Aí, no versículo 5 diz, porás o altar de ouro, né? A gente lembra que existiam 2 altares ali, né? Era um altar de ouro e um altar de bronze. O altar de ouro ficava dentro do tabernáculo. O altar de bronze ficava fora do tabernáculo. Então, Deus está falando agora do altar de ouro. O altar de ouro é qual altar? O altar do incenso. Tudo que ficava dentro do tabernáculo tinha ouro. Não tinha nada de bronze ali dentro do tabernáculo, porque era um lugar santo, né? Ali representava o céu, e o ouro representa a majestade na Bíblia, né? Então, ali tudo representava a majestade de Deus. Então, era tudo de ouro ali dentro. Então, agora, Deus fala o quê? Sobre o altar de incenso, sobre esse altar do incenso aqui, né? Então, Deus manda
colocar, você vê claramente, né? A paz, Silva, boa noite. Deus manda colocar claramente em ordem. Deus manda colocar primeiro a arca da aliança, fechar aqui com o véu, coloca a mesa da proposição, Moisés dentro do tabernáculo. Depois da mesa da proposição dentro do tabernáculo, Moisés, você vai colocar o candelabro. Colocou o candelabro, Moisés, dentro do tabernáculo, você coloca o altar do incenso, né? Então, a paz, boa noite, Sandra. Então, você vai colocar o altar do incenso, Moisés. Então, esse altar aqui de ouro, a gente lembra que é onde Moisés falava com Deus, né? Então, Moisés vinha aqui realmente e falava com Deus aqui desse altar de incenso, né? Através do véu aqui, Deus respondia a Moisés por meio aqui do Santo dos Santos, né? E Moisés parava aqui em frente ao altar do incenso, porque a gente lembra que o altar do incenso ficava encostado ali no véu, né? Então, Moisés entrava no tabernáculo, parava ali em frente ao altar do incenso e conversava com Deus ali. Então, diz aqui, né, ó, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, né? Não é no lugar do Santo dos Santos. O altar de ouro, a gente já falou, o altar do incenso, ele ficava no lugar santo, ele ficava onde ficava a mesa da proposição, né? Só que ele era uma ligação tão intensa ali com o Santo dos Santos, né, que Moisés conversava com Deus dali, daquele altar de ouro, né? E quando, eu já falei isso também na aula que nós tivemos, quando se queimava incenso ali, né, a Bíblia até vai comparar muito esse altar de incenso as orações que são feitas. Por quê? Porque quando você queimava o incenso nesse altar, o cheiro do incenso entrava no Santo dos Santos. E Deus se agradava desse cheiro. Então a Bíblia chega a comparar, porque as orações também invadiam, apesar de você não estar dentro do Santo dos Santos, elas invadiam o Santo dos Santos e Deus as escutava, né? Então eles têm essa comparação, né? A gente vai ver mais pra frente na Bíblia que usa essa comparação. Então no versículo 5 diz, né? Você vai colocar esse altar de ouro lá dentro, encostado ali na cortina, fora do Santo dos Santos, mais ali no lugar santo, né, junto com a mesa da proposição e o candelabro, você vai colocar ali o meu altar de ouro. E tá dizendo aqui, colocará também o reposteiro da porta do tabernáculo. O que é o reposteiro da porta do tabernáculo? É a cortina. É a cortina da entrada do tabernáculo, né? Eu vou pegar aqui um modelinho para mostrar. Então, o que acontece? Aqui a gente lembra, né? Esse daqui é um exemplo de como eram as cortinas, né? No dia que eu dei aula sobre as cortinas do tabernáculo, eu dei esse exemplo aqui desse desenho. É bem legal esse exemplo aqui, né? Então, aqui na porta do tabernáculo tinha essa cortina aqui. A gente lembra que essa cortina era feita, né, com 4 tecidos, né? Os mesmos tecidos que fazia a roupa dos sacerdotes, né? Ali, a do sumo sacerdote, né? Então, era feita com linho fino, né? Linho retorcido. Era feita com estofa azul, púrpura e carmesim, né? Aí, aqui na entrada do tabernáculo, a gente lembra que não tinha querubim desenhado, né? Mas essa primeira cortina do tabernáculo tinha querubins desenhados nela, né? Então, era cheia de querubins desenhados. E no véu, aquele véu que cobre a Arca da Aliança também tinha querubins desenhados, porque eles representam ali os céus, né? A majestade de Deus e o local ali onde Deus habita. Então tinha querubins. Na entrada não, porque a entrada ficava exposta, né? Então mesmo os auxiliadores dos sacerdotes que não podiam entrar, eles viam aquela cortina. Então não tinha querubim na cortina da entrada. Só tinha querubim dentro. Quem estava dentro do tabernáculo olhava e achava lindo o tabernáculo. No dia que eu falei sobre o tabernáculo, eu até falei, porque por fora, quem olhasse por fora era feio, né? Porque a última camada do tabernáculo era uma pele de um animal aquático, então era feia. Por fora você olhava, era feio o tabernáculo. Mas quem entrasse era lindo. Por dentro era muito lindo ali o local, mas por fora era feio, né? Então diz assim no versículo 5, né? Que penduraria ali, né, a cortina da porta do tabernáculo. Aqui Deus está dando a ordem das coisas, com que ordem tem que ser feita as coisas ali, montado o tabernáculo. É a casa de Deus, então Deus está falando qual é a ordem que ela tem que ser construída, né? Então no versículo 6 continua. Agora, Moisés, terminou a parte de dentro do tabernáculo, né? Então o tabernáculo foi já construído conforme que Deus mandou que tinha que ser feito. Então agora você vai fazer o quê? Você vai cuidar da parte de fora, né? O que você vai fazer primeiro na parte de fora? Na parte de fora você vai primeiro colocar o altar do holocausto.
Esse era o altar de bronze, né? A gente lembra que esse era o altar de bronze, então vai colocar o altar ali do holocausto. É esse altar que tá falando no versículo 6, né? Então você vai colocar esse altar primeiro, né? Então Deus tá dando a ordem, imagina. Então você primeiro põe esse altar, depois põe o átrio. Então Deus vem vindo de dentro para fora, conforme a importância da coisa, né? Então a gente vê que o altar do holocausto vem antes, na ordem ali de colocar, né? Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, né? Então aqui é a porta do tabernáculo da tenda da congregação e você deve colocar aqui o altar de bronze, o altar do sacrifício, né? O altar do holocausto. Então no versículo 7 diz: porás a bacia entre esse altar, que é o altar de bronze, o altar do holocausto, e a porta do tabernáculo, né? E aqui tá certinho nesse desenho. Então a bacia fica entre o tabernáculo e entre o altar de bronze, né? Então fica aqui a bacia entre os dois. A bacia de água, que a gente lembra que eles tinham que se purificar, né? Na Bíblia diz que existem duas formas de purificação, por meio da água e por meio do sangue, né? A maior parte da purificação é por meio do sangue, mas existem algumas purificações que são feitas por meio da água. E aqui é uma delas, eles tinham que se purificar ali na água para poder entrar no tabernáculo, Arão e a descendência dele, né? A gente viu já na aula, quando a gente estudou sobre a consagração deles, né? Então aqui no versículo 7 diz que tem que colocar essa bacia entre o holocausto, o altar do holocausto, né, o altar de bronze, e a entrada do tabernáculo. Aí no versículo 8 diz: depois, Moisés, você vai colocar o átrio ao redor e vai pendurar o reposteiro à porta do átrio, né? Então depois disso, de tudo aqui feito, você vai colocar o átrio, vai fazer esse átrio aqui e vai colocar a porta da entrada, que era por cortina, a gente lembra, a entrada era por cortina, então você vai pôr depois essa cortina de entrada do átrio, né? Então diz no versículo 9: e tomarás, então aqui vai repetir sobre a consagração de Arão e dos filhos de Arão, né? Então a gente já viu isso também. A gente já falou sobre a consagração dele, né? E sobre o dos filhos dele também. A gente lembra que era uma consagração demorada. Não foi coisa de um dia só. Ele teve que dormir dias lá no átrio, lá fora, né? Para ele poder ser consagrado, purificado e poder entrar dentro da casa de Deus, porque ali era a casa de Deus, né? Então ele tinha que se purificar realmente para poder entrar. A gente lembra que a gente estudou isso e ele ficou dias ali fora, né? Então no versículo 9 diz: e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrará com todos os seus pertences e será santo, né? Então ali, Moisés, a gente lembra também que eu já falei isso já em uma aula, né? Que Moisés foi e começou a ungir tudo ali, né? Dentro do tabernáculo, e depois foi ungiu também os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aí no versículo 10 diz, né? Ungirás também o altar do holocausto. Então tudo isso que foi construído aqui, tudo isso que tem aqui dentro, ele tem que ungir. Porque isso aqui vai ser consagrado a Deus, né? Então ele teria que ungir tudo isso. Então Moisés entra ungindo cada coisa aqui, né? Cada coisa aqui que é uma ligação direta com Deus, Moisés tem que começar a ungir. Aí aqui diz no versículo 10: ungirás também o altar do holocausto, né? Que é o altar de bronze que fica lá fora. E todos os utensílios desse altar também, né? E você vai consagrar esse altar também. Por quê? Porque nesse altar vão ser oferecidos animais para purificação das pessoas. Então, para tirar o pecado das pessoas, eram oferecidos animais nesse altar. Então, para que Deus recebesse esse sacrifício, tinha que ser um altar santo, né? Senão Deus não receberia esse sacrifício. Mas a gente já falou sobre isso também, né? Que esse sacrifício de animal era um sacrifício temporário, não era um sacrifício longo, né? Então não tinha como o sangue de um bode purificar o homem por muito tempo, né? Um sangue de um animal purificar o homem por muito tempo. Então era temporário. Por isso que todo ano tinha que ficar fazendo, né? Então, agora não, o sangue de Cristo veio e purificou de uma vez por todas. O sangue dele bastou, não precisa ficar todo ano purificando, né? Então, no versículo 10 diz: ungirás também o altar do holocausto e todos os utensílios desse altar, né? E você vai consagrar esse altar também. O altar vai se tornar santíssimo. Aí no versículo 11 diz: então, depois disso, né, Moisés, você vai fazer o quê? Você vai ungir a bacia que tá lá fora. Unge primeiro o altar do holocausto lá fora. Depois você vai e unge a bacia. E o suporte da bacia também, você vai consagrá-los a mim também.
Por quê? Porque ali a bacia significava purificação, né? Eles eram purificados por meio da água, né? Então, era a água purificava em alguns casos, né? E o sangue, né? Na maior parte dos casos, o sangue. Mas ali também a água era uma forma de purificação. Então, também tinha que ser consagrada a Deus, porque não é a água que purifica, mas é Deus que purifica. Então, tinha que consagrá-lo a Deus para que Deus estivesse ali purificando, né? Então, no versículo 12 diz: farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Então, aqui vai começar a falar sobre a consagração de Arão e dos filhos dele, né? Que a gente já estudou também. Daqui a pouquinho eu vou ver direitinho para falar quando foi que a gente estudou. De cabeça eu não lembro o capítulo. Mas daqui a pouco eu vou falar direitinho para quem quiser ver com maior detalhe como que foi, para voltar lá na aula que a gente já falou, tá bom? Para não ficar uma aula muito extensa hoje. Então, a gente lembra que a gente viu que foram dias de consagração. Não foi assim que ele foi ungido e em 10 minutos e já estava perfeito. Não, houve uma preparação ali. Ele ficou dias ali, dormindo ali no sereno e esperando, né? Fazendo todo o ritual certinho, vários dias, para que houvesse a consagração e purificação dele, né? Então, não foi uma coisa assim, foi ungido e pronto. Então, houve ali um processo, né? Então, a gente estudou isso já, mas daqui a pouco eu falo onde foi que a gente estudou. Aí no versículo 12 diz: farás também chegar Arão e seus filhos, né, à porta da tenda da congregação e os lavará com água, né? Que água? Essa água da bacia, né? Essa água aqui. Era uma água que não era uma água suja que ficava parada, né, e dava bicho. Era uma água que era uma água trocada, né? Era uma água que era uma água limpa. Aí no versículo 13 diz, né? Você vai vestir, Moisés, depois você vai seguir essa ordem das coisas, Moisés. Você vai vestir Arão, né, com as vestes que foram feitas, né, do sumo sacerdote, e você vai ungir Arão. Aí você vai consagrar Arão para que ele seja meu sacerdote, para que ele trabalhe para mim como sacerdote, né? Aí no versículo 14 diz: também farás chegar os filhos de Arão até mim, né? E eles vão vestir as túnicas dele, né? A gente lembra que estudou sobre as roupas, né? Eu cheguei a mostrar, tinha diferença da roupa de Arão e da roupa dos filhos de Arão, né? A roupa de Arão era essa, né? Que era a roupa do sumo sacerdote. Assim era a roupa de Arão. A roupa do filho de Arão, dos filhos de Arão, dos sacerdotes, era só essa branquinha aqui de baixo. E tinha um cinto, né? Mas era só essa branca longa de baixo e um cinto. Agora, essa daqui especial era a roupa do sumo sacerdote, né? Então, eles vão vestir essas roupas, né? Aí, no versículo 15 diz: e os ungirás. Aí você vai, Moisés, ungir os filhos de Arão como você ungiu Arão, para que eles também trabalhem para mim como sacerdotes, né? A unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações, né? Então, para ser sacerdote, precisava ser da casa de Arão. Então, porque aqui Deus deixa muito claro, na lei, né, aqui na aliança, que essa unção de sacerdócio, deixa eu tomar uma água, gente, deixa muito claro que essa unção de sacerdócio ia servir eternamente, né, perpetuamente, né, em todas as gerações de Arão. Então, para ser sacerdote, precisava ser descendente de Arão. Não é filho de Arão, não é sacerdote, né? A gente vai ver mais pra frente que a única exceção que teve, que não era filho de Arão, não era descendente de Arão, era Samuel. Mas tem uma explicação, mas eu não vou falar agora para não confundir. Quando a gente chegar em Samuel, a gente vê isso. Mas tem uma explicação para ele. Mas ele era um levita. Samuel não era descendente de Arão, ele era descendente de Corá, né? Mas ele era um levita, mas ele não era descendente de Arão. Mas aqui Deus fala que para ser sacerdote precisa ser descendente de Arão, né? Então hoje a gente sabe, né, que por meio de Jesus Cristo todos nós somos sacerdotes, né? Por quê? Porque Jesus Cristo nos matou, nós morremos com Cristo. Então nós morremos para essa lei, nós morremos para essa aliança com Cristo e morremos para esse mundo. Por isso que a gente está morto para este mundo. Então se a gente morreu para este mundo com Cristo, então a gente morreu para a lei que rege este mundo com Cristo. Então a gente morreu ali com Cristo e ressuscitou com Cristo num nível maior, né? Num nível superior, num nível de justificação. Então hoje a lei com Cristo, né,
a gente tem a lei desenhada em nós mesmos. Então, como nós não somos submetidos a essa lei que regia o mundo, nós podemos ser sacerdotes. Porque se, por exemplo, aqueles que pensam, né, que a lei antiga ainda é válida, né, que não se aplica, né, aqueles que entendem que ainda se aplica a lei anterior, também entende que ele não é sacerdote na terra. E Jesus Cristo falou que todos nós hoje somos sacerdotes, né? Então, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote hoje, né? Ele entra no Santo dos Santos e fala com Deus ali por nós. Mas hoje nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar no lugar santo. Nós podemos parar em frente ao altar do incenso e falar com Deus, né? Então, há essa diferença. Antigamente não podia, só os sacerdotes podiam, né? O que acontece? Hoje já não, hoje todo mundo é sacerdote. Por quê? Porque a gente morreu para a lei que regia o mundo antes e nascemos num novo mundo, a gente está num mundo superior. Quando você nasce em Cristo, você nasce num mundo superior, né? Então, por isso que Cristo levou consigo todas as enfermidades, todas as dores, levou tudo consigo. Porque ele nos matou e na morte dele, ele levou tudo. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele. Porque nós ressuscitamos no testamento que ele nos deixou. Então, já não somos mais nós que vivemos, mas nós vivemos como filhos de Cristo, né? Então, nós vivemos como pequenos cristinhos, né? Uns cristos aqui na terra. Então, por isso que a lei do mundo não nos rege. Então, você dizer que a lei do mundo, né? Porque a lei de Arão é a lei de Moisés é a lei do mundo, né? Você dizer que a lei do mundo te rege é você dizer realmente que você não pode ser sacerdote, porque só quem pode ser sacerdote para essa aliança da lei era a descendência de Arão, né? E hoje não, todos nós somos sacerdotes, né? Pode parecer um pouquinho complexo assim, né, quando a gente fala, mas conforme eu disse no início da aula, né, a gente, quem tá me acompanhando desde o início, desde Gênesis, vai conseguindo fechar um ciclo, né? Vai conseguindo entender melhor. Quem não está me acompanhando desde Gênesis, eu aconselho que estude desde Gênesis, né? Tem a apostila que eu fiz de Gênesis, estou terminando a de Jó. Tem os vídeos que eu já coloquei no canal, né? Tem no YouTube, no Facebook. Eu aconselho que as pessoas assistam para que elas entendam, senão elas não vão entender esse raciocínio. E eu fui explicando, porque Deus é muito didático, né? Deus, a gente está seguindo aqui o estudo de uma forma cronológica. E Deus agiu de uma forma como que se ensinasse crianças, né? A gente vê que Deus é muito didático. Ele vai ensinando como se fossem bebezinhos, e vão crescendo, né? Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver que há uma diferença ali, né? Fala, não ajam mais como crianças, né? Não ajam mais como bebês. Nós já somos homens na fé. Nós já é diferente. A gente não tá mais tomando leite, né? A gente já tá tomando um alimento, já tá comendo um alimento mais sólido. Então, aqui, nessa época, Deus tratava como bebês. Então, por isso que é importante a gente seguir essa sequência no estudo, senão a gente se perde, a pessoa não entende. Então, eu aconselho para a pessoa voltar desde Gênesis para conseguir ter esse leque aí ampliado, né? Porque o livro de Gênesis e de Jó são muito importantes. Aí, então, aqui a gente vê, né, que Deus fala para Moisés, né, ó, você vai ungir os filhos de Arão como você ungiu Arão, né, e eles vão trabalhar para mim como sacerdotes. E eles vão ter a unção sobre eles de sacerdotes eternamente. Eles vão ser meus sacerdotes perpetuamente, por todas as gerações. Só eles podem ser, ninguém mais pode ser. Não é levita, não é sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi, não só da tribo de Levi, mas descendente de Arão, né? Se for da tribo de Levi, descendente de um irmão de Arão, não é sacerdote, né? A única exceção é Samuel, mas a gente vai entender por que mais para frente. Aí no versículo 16 diz, né? E tudo então fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. Assim ele fez, né? Então Moisés foi e construiu conforme Deus havia ordenado que tinha que ser construído, né? Aí no versículo 17 diz, no primeiro mês do segundo ano, agora vai repetir quando é que foi construído o tabernáculo, que a gente já havia falado, que demorou 10 meses para esse povo poder construir o tabernáculo. Não porque eles quiseram, mas porque Deus mandou construir naquela época, né? Naquele tempo certo. Mas levou 10 meses. De quando eles chegaram no Monte Sinai até Deus autorizar a construção, foram 10 meses, por causa da desobediência desse povo, né? Então aqui diz no versículo 17 isso. Diz assim, no primeiro mês do segundo ano, né? Do segundo ano da libertação, né? Então, no primeiro mês do segundo ano da libertação, eles foram libertos no dia 15 do novo primeiro mês deles, que era o mês de Abib. Então, aqui
O primeiro mês do primeiro, no primeiro dia do primeiro mês significa o primeiro dia de Abib, porque agora o primeiro mês deles é o mês de Abib, né? Eles saíram lá do Egito no terceiro, quarto mês, lá do calendário egípcio. Mas agora é o primeiro mês do calendário deles. O calendário deles mudou, não é igual aos outros calendários, né? Então aqui foi levantado o tabernáculo, foi erguido o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, 10 meses depois do tempo em que eles chegaram no Monte Sinai, por causa da desobediência, por causa do bezerro de ouro, né? Então, no versículo 18 continua: Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, né? E armou as suas tábuas, né? E meteu neles as suas vergas e levantou as suas colunas, né? Então, Moisés começou ali a levantar o tabernáculo dessa forma. Estendeu a tenda, né, sobre o tabernáculo, que eu expliquei, né, são as cortinas, né, então ele começou a estender, né, essas cortinas sobre o tabernáculo, são 4 cortinas, a gente estudou, então ele começou a estender ali as cortinas sobre o tabernáculo, pôs a coberta da tenda, né, a gente lembra que essa primeira aqui, né, era mais bem trabalhada e não encostava no chão, tinha desenho de querubins nela, né, ficava a 45 centímetros do chão, porque ali representava o céu, a majestade, né, de Deus, o céu ali, então não ia encostar na poeira, no chão, né, ficar sujo, então ele ficava longe do chão, então ele colocou essa primeira cortina, colocou a segunda, a terceira e a quarta, que a gente lembra que eram 4 cortinas, né, então ele colocou ali para cobrir o tabernáculo conforme Deus havia mandado, né, aí no versículo 20 diz, então Moisés foi e pegou o testemunho e pôs na arca, então você observa aqui que há uma diferença, né, que foi o que eu havia explicado. Moisés pega o testemunho e põe na arca, né? Então vira a arca do testemunho. A arca da aliança e a arca do testemunho é a mesma coisa, né? O testemunho é o quê? São as tábuas, né? São as tábuas da aliança. Então Moisés pegou as tábuas, que significa testemunho, é a mesma coisa, e colocou dentro da arca, né? Que eu já falei que o testemunho, né, recebe esse nome, as tábuas recebem esse nome, porque são um testemunho contra o povo de Israel, porque ali estão os termos da aliança, né, os termos chaves da aliança, porque a gente lembra que a aliança, a lei de Moisés, eu já falei na aula que a gente teve, não são só 10 mandamentos. Se equivoca quem acha que a aliança de Moisés são só 10 mandamentos. A aliança, a aliança da lei, né? A aliança que Deus fez por meio da lei com Moisés, elas são mais de 600 leis. Mas as chaves, né? As palavras-chave, o foco de todas as mais de 600 leis são os 10 mandamentos. Mas ela não se resume só a 10 mandamentos. Ela se resume a 600 e poucas normas, né? Mas as palavras-chave são aquelas 10. Então, se você descumprir um dos mandamentos, uma das leis dos 600 e pouco, você com certeza descumpriu um dos 10 mandamentos. Por isso que era a chave, era a palavra-chave, os 10 mandamentos. Mas a lei era muito mais ampla, eram mais de 600 leis, a gente falou isso na época, né? Então, aqui Moisés vai pegar essa arca, essa tábua, né? As 2 tábuas e vai colocar dentro da arca da aliança ali, né? E as tábuas e o testemunho é a mesma coisa, é o mesmo nome por conta disso, por testemunharem contra o povo de Israel, né? Então diz aqui, e meteu os varais na arca. A gente lembra, né? Eu falei muito sobre isso. A arca, a mesa da proposição, o altar do incenso, o altar do holocausto. A gente lembra que eles tinham varas, né? Eles tinham paus. E eles eram transportados pelos paus. Eles não podiam ser tocados. Você não podia pegar a arca e tocar, pegar nela e transportar segurando na arca. Você tinha que segurar no pau que estava ali embaixo da arca. Tanto que eu repito, eu acho que é a 4ª vez já que eu falo isso, mas é importante para a gente ter uma ideia. Mais para frente, no tempo de Davi, a gente vai ver que uma pessoa vai morrer por ter tocado na arca. Não podia tocar na arca. Você tinha que tocar nas varas, né? Não podia tocar na arca. Então, aqui diz no versículo 20, então Moisés foi e pegou as 2 tábuas, né, que são um testemunho, colocou dentro da arca, colocou na arca ali os varais, né, são os cabos para levar a arca, para transportar a arca, né, e colocou em cima da arca o propiciatório, né, a gente lembra que a gente estudou sobre o propiciatório, eu não imprimi, não tenho para mostrar, infelizmente, a arca e o propiciatório eu não imprimi, e o candelabro, por isso que eu tô falando assim mais por cima, mas não imprimi para mostrar de novo para vocês, tinha mostrado por um celular na época. Então, o que era o propiciatório? A gente lembra que o propiciatório era uma tampa sobre a arca, né, mas não era qualquer tampa, era a tampa que era feita a expiação.
pelos pecados do povo uma vez por ano. Então essa tampa ficava em cima da Arca da Aliança. Nessa tampa a gente lembra que tinham 2 querubins, né? Então é nessa tampa que tem 2 querubins, um em direção ao outro, olhando para baixo, né? E com as asas estendidas ali sobre o propiciatório. E ali naquele propiciatório é que Arão entraria uma vez por ano e derramaria o sangue ali, né, da propiciação, né, da expiação ali. Então é nesse lugar, né, e ela fica em cima da Arca da Aliança. Então diz aqui no versículo 21, introduziu a arca no tabernáculo, né, então Moisés foi, construiu o primeiro tabernáculo, colocou as cortinas ali no tabernáculo, levantou o tabernáculo, construiu todo o tabernáculo, né? Então Moisés foi e ergueu o tabernáculo. Aí conforme Deus mandou, Moisés fez. Deus falou o quê? Para entrar primeiro a arca, né? A gente lembra que a gente falou que Deus mandou ir construindo de dentro para fora, né? Deus foi construindo do mais importante para fora, para o menos importante. Então, Moisés fez o que Deus mandou. Colocou lá primeiro a Arca da Aliança, né? Colocou o véu cobrindo a Arca da Aliança, né? O véu do reposteiro ali, o véu que cobre a arca. Depois ele cobriu, né? Aí diz aqui, cobriu a arca e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés, né? Então ele colocou o véu ali para separar, para que ninguém visse, né? Aí aqui, ó, esse véuzinho aqui foi colocado, né? Então esse véu aqui impedia que entrassem aqui, que vissem aqui e entrassem no Santo dos Santos, né? Então Moisés foi e colocou isso, foi a primeira coisa a ser feita. Aí no versículo 22 diz, Moisés foi, conforme Deus havia mandado, né? Ele foi colocando na ordem que Deus mandou. Depois Moisés foi e colocou a mesa, né? A mesa da proposição, aqui, ó. Moisés foi e colocou a mesa da proposição, ao lado do tabernáculo para o norte, né? A gente lembra que eu falei, né? Quando você pega um mapa mundi, né? O norte é para cima, o sul é para baixo, né? Norte, sul, leste e oeste, né? Então, a gente lembra que o leste é o oriente, né? Então, o povo do oriente está no leste. O povo do ocidente está no oeste. Então, por exemplo, o Brasil, né? Américas, né? Américas é no leste, é ocidental, né? Então, do outro lado, o povo do Oriente é o leste, eu acho que eu falei errado agora. O povo do Oriente é leste, né? Leste é oriental. E o povo do Ocidente é oeste ocidental, né? Então, Américas, aqui América do Sul, América do Norte, América Central, é o ocidente, né? Então é o oeste. E o norte fica para cima, né? Então, por exemplo, eu tô aqui no Brasil, o norte é onde? O norte é lá para cima, Estados Unidos, né? Lá para América do Norte, né? Tem a América do Sul, que é Brasil, e a América do Norte. Então, a parte aqui tá falando, ó, a parte do véu, né? Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o lado norte fora do véu, né? Então a mesa da proposição ficou pro lado norte, então ficou em sentido para cima, né? A gente lembra que a entrada do tabernáculo ficava em sentido oriente, né? E oriente é para onde nasce o sol. Então a entrada do tabernáculo ficava para o leste, para o oriente onde nasce o sol. E a mesa da proposição ficou para cá, então, né? Seguindo o lado norte, né? Ficou seguindo o lado norte a mesa da proposição. Aí no versículo 23 diz, e sobre ela, sobre a mesa da proposição, colocou, segundo Deus havia mandado, tudo que era referente a ela, né? Colocou os pratos, tudo que era referente ali à mesa da proposição, os pães, né? Então ele colocou tudo ali na mesa da proposição. Aí no versículo 24 diz, pôs também na tenda da congregação o candelabro, né? De fronte da mesa. Então de frente para a mesa estava encostada para o lado norte. Então o candelabro estava encostado para o lado sul, né? Então para baixo, o candelabro estava encostado ali para baixo, para o lado sul. E preparou, né, as lâmpadas perante o Senhor, né? Então, Moisés foi e começou a preparar as lâmpadas para acender, né? Não Moisés, né? A gente lembra que não é Moisés que prepara as lâmpadas, mas os capacitados começaram a preparar ali as lâmpadas. A gente lembra mais uma vez que a lâmpada nessa época não era lâmpada igual a gente conhece hoje, né? Eles começaram a preparar as lamparinas, né? Para acender. Eles começaram a colocar pavio, azeite, colocar fogo, né? A quantidade de azeite necessária para ficar aceso, né? Durante a noite inteira. Então eles prepararam tudo isso. Aí no versículo 26 diz, pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, né? Então é aquele altar do incenso que eu mostrei, né?
ele foi por último, né, que foi colocado. Então o altar do incenso aqui no cantinho, ele foi colocado ali grudadinho no véu, né? E era aí que Moisés falava com Deus, né? Moisés ia até esse altar do incenso, conversava ali, batia um papo ali com Deus. Aí no versículo 27 diz, e acendeu sobre ele incenso aromático, né? Então já se queimou um incenso ali, naquele momento, segundo o que Deus havia mandado. Aí no versículo 28 continua, pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, né? Depois de fazer tudo isso, conforme Deus havia mandado, Moisés foi e estendeu aqui a cortina da frente do tabernáculo, né? Então ele colocou a cortina ali da porta. Aí diz, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. Então, como Deus havia mandado, a ordem que Deus mandou, ele fez. Aí ele foi colocar aqui o altar do holocausto, né? E ofereceu sobre ele, né, o altar do holocausto, oferta de cereais, né, que é a oferta de manjares, que a gente já estudou isso também, né? Então Moisés, Deus havia mandado fazer, inclusive fazia parte da consagração dos sacerdotes, né? A gente lembra que já estudou. Então Moisés foi e fez, né? Então aqui na oferta, no altar de holocausto aqui, né? Foi jogada a oferta de cereais, segundo o que Deus havia mandado. Aí no versículo 30 continua, pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Então conforme Deus havia mandado, ele colocou agora a bacia na ordem que Deus havia mandado. Aí no versículo 31 diz, nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Moisés também, porque Moisés também entrava, né? Moisés era uma exceção e entrava no tabernáculo. Então ele também tinha que se purificar. Então assim como Arão e os filhos deles tinham que se purificar para entrar no tabernáculo, por meio da água fazer uma purificação, Moisés também fez, né? Aí no versículo 32, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então eles sempre se purificavam na água, tanto Moisés como Arão, como os filhos de Arão, eles se purificavam ali na bacia da água para entrar na tenda da congregação, para entrar no tabernáculo, conforme Deus havia mandado. Aí no versículo 33 diz, também, né, levantou o átrio ao redor do tabernáculo. Então aqui levantou isso daqui conforme Deus havia mandado, né, que é o átrio aqui em torno, né, do tabernáculo. E do altar, né, o tabernáculo, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra, né? Então ele por último colocou aqui o átrio, estendeu o átrio, colocou a entrada, a cortina aqui da entrada do átrio e assim finalizou, foi construído o tabernáculo, né? Então assim o tabernáculo foi erguido, né? E a casa de Deus foi construída ali. Aí agora é muito interessante, né? Porque Deus dá um sinal ali que gostou daquilo e que tá ali. Então agora no versículo 34 diz, né? Então, né? Depois disso, o que aconteceu? A nuvem cobriu a tenda da congregação. Lembra aquela nuvem que seguiu o povo que a gente estudou? Era uma nuvem de dia, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, para que eles pudessem ver, né? Então, essa coluna de nuvem, a gente lembra que no tempo do bezerro de ouro, quando eles desobedeceram a Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo tinham sumido, né? A gente lembra que tinham sumido essas colunas. E a coluna de nuvem só voltava quando era Moisés que falava com ela. A gente lembra que viu isso, que Moisés havia pego uma tenda e colocado bem longe do arraial. E ele ia nessa tenda falar com Deus e Deus então vinha em coluna de nuvem falar com Moisés. E a coluna de nuvem depois sumia, ninguém mais via a coluna de nuvem, né? Então agora a coluna de nuvem volta, porque Deus havia falado que ia com o povo. A gente lembra que Deus havia falado, você vai Moisés, leva esse povo para onde eu prometi que eles iam. Tá bom, eu vou dar essa terra para esse povo, mas eu não vou com eles não. Eu vou mandar um anjo no meu lugar, né? E não é o anjo de Deus, né? Porque a gente lembra que no Antigo Testamento, Jesus Cristo tem muitas menções de Jesus Cristo como o anjo de Deus, né? Mas aqui Deus não falava de Jesus Cristo, Deus falava de um anjo inferior, né? Então ele fala, eu vou mandar um anjo, né? Mas eu não vou com vocês não, vocês são um povo muito duro, eu não quero andar com vocês não. Então a gente lembra que Moisés foi e implorou ali, intercedeu, né? E Deus falou, tá bom. Eu vou voltar a seguir vocês, vou voltar a caminhar com vocês, né? Então a coluna de nuvem voltou. Então agora o povo vê isso, né? Imagina que incrível. Então quando eles terminaram de montar
tudo, o átrio, tudo, estava tudo ali montado, perfeito. Diz que a nuvem, aquela coluna de nuvem, desceu e ficou aqui tudo de nuvem. Não foi aqui fora, gente, que ficou a coluna de nuvem, foi aqui dentro. Mas eles podiam ver, ela parou, aquela coluna de nuvem que andava e eles iam seguindo a coluna de nuvem, ela desceu e parou aqui, e eles viam ela parada aqui. E falou que ela parou de tal forma que ninguém podia, ninguém não, né? Só Moisés e o Arão e os filhos já não podiam entrar, né? Mas eles não podiam entrar, porque ela parou de uma forma densa ali, você não conseguiu ultrapassá-la. Então diz que essa nuvem, né, coluna de nuvem que havia sumido, agora depois de montado todo o tabernáculo, ela vem e para aqui, ela parou aqui nesse tabernáculo e todo mundo via ali a coluna de nuvem parada sobre o tabernáculo, né? Então diz assim no versículo 34, então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação, todo o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí diz no versículo 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. Então era uma nuvem densa. Não era uma nuvem que você... Porque a nuvem você imagina assim que você possa passar por ela, seja como uma fumaça, né? Mas não era como uma fumaça. Era uma nuvem densa, você não conseguia ultrapassá-la. Então diz que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, não podia entrar no tabernáculo, porque ali estava a nuvem desde a porta. Então a nuvem cobriu aqui tudo, desde a porta, ficou toda aqui parada a nuvem, e Moisés não podia entrar no tabernáculo. E diz, porque a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Aí diz no versículo 36, o que acontece? A nuvem não ficou sempre ali sobre todo o tabernáculo. Por quê? Porque havia um serviço para ser feito. Então Arão e os seus filhos iam entrar aqui nesse pedaço aqui, que era do lugar santo, né? Eles iam entrar e tinham um serviço para fazer ali. Eles tinham que acender o candelabro, eles tinham que queimar incenso, né? Eles tinham que arrumar a mesa da proposição. Então tinha um serviço para ser feito. Mas aqui tá querendo dizer o quê? Que quando foi construído, quando foi levantado o tabernáculo, Deus ficou ali, né, manifestando a sua glória naquele lugar. Deus se agradou daquele lugar e manifestou sua glória, que naquele momento Moisés não podia entrar. Mas depois, é claro que aquela nuvem não ficou enchendo todo o tabernáculo, mas a gente vai ver que a coluna de nuvem vai continuar sobre o tabernáculo. A gente lembra que foi muito bonito, né? Quando Moisés falou com Deus para Deus não abandoná-los, Moisés falou, não é a sua presença que diferencia a gente dos outros povos, né? Afinal, é pelo Senhor estar conosco e todos verem a tua presença conosco que nos diferencia, e o Senhor quer tirar a tua presença. O Senhor não quer mais deixar a sua coluna de nuvem, a sua coluna de fogo conosco, né? Então agora ela volta. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, né? Aí diz, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, né? Em todas as suas jornadas. Então a nuvem saía dali e começava a caminhar e o povo ia seguindo a nuvem, né? Aí diz no versículo 37, se a nuvem, porém, não se levantava, se a nuvem ficava ali quietinha, o povo não saía daquele lugar, o povo ficava ali, até que a nuvem se levantasse. Quando a nuvem se levantasse e caminhasse, aí sim eles iam seguindo a nuvem como era antes, né? Mas antes não tinha a casa de Deus, agora eles têm ali Deus morando entre eles, na casa de Deus, né? Nessa época, realmente, Deus tinha uma casa, Deus tinha um prédio, né? Hoje, às vezes, erroneamente, as pessoas falam, eu vou na casa de Deus. Não, gente, hoje Deus não habita em prédios. Deus diz, né, que Deus não habita em construções humanas, no que o homem constrói. Por isso que Deus, né, habita dentro de nós, que somos feitos de pó, que somos feitos de barro, que Ele mesmo nos criou, né? Então, hoje nós somos tão justificados, nós fomos feitos justiça de Deus a tal ponto que Deus habita dentro de nós. Então, a casa de Deus somos nós, né? Mas é claro que a gente vai para uma congregação, mas a gente não vai para a casa de Deus, a gente vai para a congregação. Nós somos a casa de Deus.
Nós vamos congregar, mas nós não vamos à casa de Deus. Nós somos a casa. Deus habita em nós. Deus não habita em prédios, né? Então a Bíblia diz isso. Mas nessa época ele habitava. Nessa época Deus habitava em prédios. Por quê? Porque o homem não era feito justiça para Deus habitar dentro dele. Então o Espírito Santo nessa época existia, mas estava fora do homem. A gente vai ver isso mais para frente com os profetas, né? O Espírito Santo existia nessa época, mas não é como hoje, que ele habita dentro de nós, que nós somos tão puros, justificados diante de Deus, que ele habita dentro de nós. Nessa época não podia. Então, realmente, Deus tinha uma casa, Deus tinha um prédio, nessa época tinha. Hoje não, hoje nós somos a casa de Deus, né? Então, no versículo 38 diz: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Olha que extraordinário, gente. E infelizmente, com tantas maravilhas que esse povo viu, o povo se perdeu. Esse povo vai ficar perdido 40 anos no deserto por causa de falta de fé, de incredulidade, de desobediência. Eles vão atrasar uma bênção que era para eles terem recebido em dias, em meses. Vai demorar 40 anos para eles receberem. E olha que extraordinário. Todo mundo que passasse ali, que olhasse, ia ver, mesmo que fosse de outra nação, a pessoa via aquela coluna de nuvem. E à noite olhava ali e via aquela coluna de fogo. Imagina que extraordinário. Você olhava aquela coluna de fogo e aquilo não pegava fogo. Era como quando Deus falou com Moisés ali da sarça ardente, né? Que Moisés falou, nossa, que estranho, a sarça não tá queimando, né? Tá ali, tá fogo ali, mas ela não se consome. E é a mesma coisa. Aí o fogo sai ali de dentro do tabernáculo, do Santo dos Santos, e não pega fogo o tabernáculo. Imagina que extraordinário quem passava ali e via isso, né? E aquele povo testemunhou isso, viu isso, né? E infelizmente, né? Perdeu, né? Perdeu muita coisa. Então diz aqui, né? De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, em todo instante, em cada momento, a cada caminhada, toda vez que o povo de Israel parava em determinado lugar, era isso que se via, era a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Não importa onde eles estivessem, a gente vai ver que a nuvem a coluna de nuvem e a coluna de fogo só vão parar quando eles chegarem no destino deles. Somente quando eles chegarem na Terra Prometida, aí a coluna de nuvem vai embora e a coluna de fogo vai embora. Até lá, a coluna de nuvem e a coluna de fogo vai diferenciar esse povo de todas as outras nações. Mas mesmo assim, esse povo vai se perder e vai ficar 40 anos perdido no deserto. Porque não creram. Eles viram tantas coisas extraordinárias, mas não creram, né? Então, a gente vai encerrar aqui hoje, né?